aqui. Assista agora Cultura Entrevista. Temas polêmicos e de grande interesse de toda a comunidade do Vale do Aço. Apresentação do jornalista Alex Ferreira. Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. O termo é utilizado para designar os atos de violência física ou psicológica, intencionais ou repetitivos, praticados por uma pessoa sobre outra, ou de grupos de pessoas sobre uma outra pessoa ou outro grupo, causando dor e angústia. O nome para isso é bullying, tema central do Cultura Entrevista de hoje, que recebe a Alcina Gonçalves. Alcina, obrigado pela sua presença aqui na TV Cultura. Disponha. Primeiramente, uma apresentação, gostamos sempre de apresentar aqui as pessoas que vêm ao Cultura Entrevista, para quem ainda não te conhece, sua formação e veio de onde? Eu sou formada em psicologia, a minha especialização foi em psicopedagogia e eu fiz mestrado em meio ambiente e sustentabilidade. E atualmente eu estou atuando como professora e coordenadora de um curso de psicologia. Então, onde nasceu? Eu nasci em Inhapim, aqui bem pertinho. Está nos termos aqui do Vale do Aço mesmo, né? Sim, Vale do Aço. Inhapim é uma cidade maravilhosa, tem um grande contato aqui, econômico, social, financeiro, com Ipatinga, né, com todo o Vale do Aço. Alcina, por que essa decisão da especialização em psicopedagogia voltada para a área da aprendizagem do ensino? É assim que eu me formei, em 2004, eu comecei a trabalhar no contexto da educação, com professores, alunos, pedagogos, secretárias de educação. Então, eu percebi a necessidade de me qualificar melhor para isso, porque a psicopedagogia vai investigar mais profundamente as questões relacionadas à aprendizagem. Então, foi por isso. E o tema central aqui da nossa entrevista, o bullying na prática, quando que a sociedade acordou para definir que isso era um problema? Porque a pressão de pessoas sobre outra ou de grupos dentro dos ambientes sociais, isso sempre existiu. Mas quando foi que a sociedade acordou, opa, isso aqui é de fato um problema, chama-se bullying, nós temos que unir contra isso? O bullying acontece há muitos anos, né? A gente não tem um dado assim, o primeiro episódio de bullying. Mas tem algumas coisas que aconteceram ao longo da história, que tem registro. Então, por exemplo, na Suécia, em 1970, começou-se essa discussão. Depois, na Noruega, em 82, com o caso de 3 adolescentes que cometeram suicídio devido a maus tratos na escola. Então, são fatos históricos que vão aí construindo essa triste história do bullying. Tem algumas pessoas que dizem assim, antigamente as crianças exerciam um papel de pressão sobre outras, e isso era bom porque a pessoa crescia com isso, com a crise, e saía lá na frente. Você vê algumas pessoas que pensam dessa forma. Violência é violência, né? Uma brincadeira, a estimular, às vezes, competição, conquista, isso faz parte da vida, isso vai ajudar a criança a desenvolver para encarar o mercado de trabalho, né? Treino, isso é importante, mas violência é violência. Então, o que gera o mal-estar do outro, o que agride, o que ofende, é violência. E sobretudo de forma repetitiva. Né? E sobretudo de forma repetitiva, né? Às vezes, para quem está praticando, é uma brincadeira, mas para quem está recebendo é uma violência, porque ofende, magoa, né? Gera ansiedade, pode chegar até a depressão e, infelizmente, até o suicídio. São casos que você já atendeu? Eu já atendi um caso, já há algum tempo, numa unidade de saúde, de uma criança vítima de bullying. Né? Aí, nesse caso, a gente ouviu a criança, ouviu a família, orientamos a escola, a família, a própria criança. E uma coisa que eu gosto de destacar é trabalhar para fortalecer a autoestima dessa criança, né? Porque muitas brincadeiras são feitas com a gente, né? Ao longo da nossa infância, ao longo da nossa vida. Comigo foram feitas muitas brincadeiras, muito magra, alta, então os apelidos foram diversos. Mas o que faz a diferença é a autoestima, né? Então é a forma como eu recebo essa, entre aspas, aí, brincadeira, que pode se tornar uma violência, uma agressão, uma ofensa mesmo. Aí deixa marcas. Muitas marcas. Pesquisas sobre o bullying, existem pesquisas em termos de país, de região ou mesmo aqui do município? Existem algumas pesquisas. Nos Estados Unidos a gente tem visto assim, uma demanda crescente de casos de violência nas escolas, né?
Então, eles têm discutido muito isso. Aqui no Brasil, eu quero destacar em 2010 uma pesquisa do IBGE, uma pesquisa nacional que foi feita nas capitais, que mostrou que entre cada 10 estudantes matriculados no último ano do ensino fundamental, 3 deles relatam que já sofreram maus tratos, já sofreram bullying. E as 2 capitais, infelizmente, que se destacaram com um índice mais elevado, Brasília, com 35,6%, e infelizmente Belo Horizonte, com 35,3%. Então é um dado de 2010, já tem 4 anos, mas como é fruto de uma pesquisa do IBGE, ainda é muito relevante. Tá, Alcina, existem alguns grupos que são mais vitimados pelo bullying por essa situação, ou pode ocorrer com qualquer pessoa em qualquer grupo social? Pode ocorrer com qualquer pessoa. Essa mesma pesquisa do IBGE diz que ocorre tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, com um índice um pouquinho mais elevado dentro das escolas particulares. Essa mesma pesquisa do IBGE diz que entre os homens é mais frequente o bullying, né? Mas, infelizmente, todos estão sujeitos. Pode acontecer com todos. Que papel que cabe primeiro à escola e depois à família se descobrir que há uma situação parecida com essa? É importante que a família e a escola estejam atentas a qualquer mudança no comportamento dos alunos. A mudança no comportamento de uma criança, de um adolescente, até mesmo de um adulto, sinaliza que alguma coisa está acontecendo, boa ou ruim. Então, o papel da escola é investigar, esclarecer, né? Dar os devidos encaminhamentos. Dependendo do tipo de violência, nós vamos ter que envolver conselho tutelar, envolver, em alguns casos, até mesmo a polícia, né? Mas a minha sugestão é sempre trabalhar com a prevenção. Então, palestras, trabalhos em grupos, que promovam o respeito ao próximo, que eu creio que é o fundamental. Vamos falar muito mais ainda desse assunto de respeito ao próximo. Agora, é muito claro que o aluno passa muito tempo na sala de aula, né? De segunda a sexta-feira, pelo menos 4 horas dentro das salas de aula, e é óbvio que os professores também podem ter um papel fundamental no sentido de observar, embora nós saibamos que, principalmente nas escolas públicas, as turmas são enormes, né? 35, 40 alunos, mas acho que o educador poderia também observar uma situação dessa. Se tem algum grupo de aluno dentro da sala de aula fazendo pressão sobre uma outra pessoa ou outro grupo. Pode sim. O papel do professor é fundamental, né? O professor, dentro do ambiente escolar, é quem fica a maior parte do tempo com o aluno. Às vezes o professor fica mais tempo com os alunos até do que a própria família, sim, né? Sim. Então, é importante capacitar o professor, não é? Para que ele fique atento aos sinais, né? Porque o professor não foi capacitado, treinado para observar sintomas de bullying. Então, ele precisa ser capacitado, ser treinado, a partir daí ficar atento a brincadeiras que estão gerando mal-estar, constrangimento, né, um apelo psicológico. Então, o professor tem que estar atento mesmo para poder trabalhar essa questão com a turma, independente da matéria que ele ministra, né? Ele pode ter uma ação de uma palestra, de um bate-papo, uma técnica de dinâmica de grupo, pode pedir ajuda a outros profissionais, o psicólogo é um profissional, por exemplo, né, para estar auxiliando o professor aí dentro da sala de aula nessas questões. 1 minuto só para o intervalo, Alcina, nós voltamos logo na sequência com essa conversa e vamos deixar claro aqui, antes do intervalo, que o bullying não é só dentro da sala de aula, não é só dentro das escolas, também outros setores sociais ou ambientes sociais apresentam esse problema. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona.
funciona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Muito bem, estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje trata do tema bullying. Alcina, o destaque maior é da ocorrência do bullying nas escolas. Sim. E nos outros ambientes sociais. Nos outros ambientes também acontece. Vamos começar do primeiro ambiente social do ser humano, que é a família, né? Às vezes, dentro da própria família, a pessoa, a criança, enfim, está sendo vítima de bullying, que é essa crítica, essa violência física, essa violência verbal persistente, sem um motivo. Então, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro dos grupos sociais, seja grupo de amigos, grupo da igreja. Então, infelizmente, o bullying pode ocorrer nesses outros ambientes, como você já disse. Tem que tomar cuidado, então, na hora de fazer as cobranças, porque é preciso ter ordem dentro dos grupos organizados, mas cobrança, então, tem que ter um limite. A minha sugestão é uma boa comunicação, é o diálogo, né? Lembrando que o diálogo, uma pessoa fala, a outra ouve, a outra fala, é o intercâmbio da conversa. Então, um bom diálogo pode ser, sim, algo que vai prevenir a ocorrência do bullying. O assédio moral que ocorre dentro do ambiente corporativo, assédio moral, inclusive, é tema de motivo de vários processos judiciais na Justiça do Trabalho, temos conhecimento de vários casos. É a mesma coisa que bullying? Para alguns autores, sim. Tem alguns autores que vão dizer que o assédio moral é uma das características, é uma das manifestações do bullying. Outros autores vão dizer que é totalmente diferente. Vão dizer que o bullying é uma violência, é uma agressão que pode acontecer em vários ambientes, né? sem motivos e persistente, e que o assédio moral é específico do ambiente de trabalho e que sempre envolve uma relação de hierarquia, de chefias, né? Então, alguns autores vão dizer isso, que é diferente. Sempre que nós citamos a família na hora de cobrar do filho, também no ambiente corporativo, os gestores têm que tomar cuidado na hora de estabelecer limites, cobranças para estabelecimento de metas, enfim. Exatamente. Eu volto a dizer sobre a comunicação, né? Então, quando a gente vai cobrar, estabelecer metas, estabelecer prazos, que nós sabemos que o mundo do trabalho, o mundo dos negócios é assim, esse é o mercado de trabalho, tem meta mesmo, tem prazo, tem rigor, né? Mas saber comunicar isso ao funcionário, saber comunicar à equipe, as metas têm que ser altas, sim, mas possíveis de serem cumpridas, né? Porque senão isso desmotiva o funcionário e pode, mais para frente, caracterizar um assédio moral,
que é impor ao funcionário algo que ele não tem condições de fazer e nem recursos ali dentro do ambiente de trabalho. E a difamação? Dentro dessa discussão toda, o que caracteriza a difamação e os efeitos? Olha, a difamação está relacionada a calúnias, a boatos, insinuações maldosas, né? Popularmente conhecida como fofoca. Algo que é feito, que é dito, para prejudicar, por exemplo, lá no ambiente do trabalho, o colega, para conseguir algum benefício. É mentira, isso é difamação. Isso é muito ruim. Isso prejudica, no contexto do trabalho, por exemplo, prejudica as relações de confiança, gera muito intriga. Pode ocasionar também, gerar mal-estar ao ponto de ansiedade, depressão, alguns transtornos aí na área da psicologia, isso pode acontecer. E uma coisa que a empresa, né, vai sentir o prejuízo é que a produtividade pode cair, né? Pode impactar até nos resultados, porque a equipe não vai estar entrosada, vai ter um conflito, vai ter uma briga, um desconforto dentro da equipe. Isso pode tirar o foco da equipe daquela meta que ela precisa cumprir. Então, pode ocasionar até uma baixa, uma queda mesmo no rendimento e na produtividade dos trabalhadores. Senhora, você acredita que essa discussão, que não é muito antiga, é uma discussão recente sobre o bullying, desde quando surtiu resultados, surtiu efeitos, colocar isso em debate na mídia, nos grupos, dentro das escolas, com pais, com grupos de professores, está trazendo resultados? Sim. Claro, né? Tem trazido resultados. Primeiro porque é preciso informar, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa com a gente que a gente nem sabe o que é, a gente não sabe nomear. Então a mídia tem um papel muito importante nessa questão da informação do que é o bullying, de onde está acontecendo, onde buscar alternativas para solucionar, onde buscar ajuda. Então tem ajudado sim. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que tem sido produzido cartilhas, filmes, material que vai discutir o bullying. Então, tem uma cartilha do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, disponível na internet. Vai falar especificamente do bullying na escola, mas traz muitas orientações relevantes. Tem um filme também que chama Bullying, dramático, mas importante também, eu sugiro aos professores que assistam, que discutam com seus alunos, é importante ver a questão da idade para assistir o filme, porque ele é bem impactante. Mas também é uma forma de ajudar a esclarecer, informar, combater e principalmente, Alex, prevenir. O melhor seria a prevenção, o melhor seria que o bullying não ocorresse. Eu tenho trabalhado muito nas palestras que a gente faz nas escolas, né? Às vezes em algumas empresas. A prevenção, o ditado popular já diz que é o melhor remédio. Tá, e quais são as dúvidas que eles mais levantam, que as pessoas mais levantam nessas palestras, Alcine? Dúvida simples. O que é bullying? Uma brincadeira é bullying? É preciso definir, então, o que é bullying. É preciso definir o que é, né? Uma brincadeira é bullying? Se ela ofender o seu colega, se ela magoá-lo, se ela gerar sofrimento nele, Então, você não pode continuar fazendo essa brincadeira achando que é uma brincadeira porque ela ofende, ela machuca, ela magoa, né? Então, não pode. São coisas simples. E, por exemplo, o que a escola faz com o bullying? Aonde buscar ajuda? A escola tem que resolver sozinha, no caso do contexto escolar. Pode buscar ajuda no conselho tutelar, pode buscar ajuda da família para ajudar a resolver, de profissionais parceiros, né? Já citei o psicólogo, mas tem outros também, o educador físico também tem um papel importante e outros mais. Então, são perguntas simples, né? Que a gente está sempre tentando esclarecer. E é lógico, as pessoas que brincam, uma pessoa que brinca com a outra, um grupo que brinca com a outra pessoa, alguém deve ter a sensibilidade para saber se aquela brincadeira agradou ou não, não é? Tá, nós vamos então a mais um intervalo, nós voltamos logo na sequência e vamos tratar de um assunto, aproveitar o conhecimento aqui da Alcina, que é justamente a homofobia, ou uma reação contra os homoafetivos, que também está nesse contexto do bullying, no contexto da difamação, do assédio moral. Um minuto só para o intervalo. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Atenção, luz, câmera, gravando.
Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Cultura Entrevista de hoje recebe a psicóloga Alcina Gonçalves, que veio nos falar sobre o bullying. Mas deixa eu aproveitar o seu conhecimento, Alcina. Fale-nos um pouco sobre a homofobia. No seu entendimento, o que tem provocado uma série de ataques aos homoafetivos, como assim são chamados gays, lésbicas e outros gêneros, de pessoas que têm outras opções sexuais? É intolerância com o diferente que a sociedade ainda tem? Intolerância, falta de informação, falta de esclarecimento, preconceito e eu penso que principalmente falta de respeito ao próximo. A gente discute muitas questões, né? Por exemplo, racismo, a questão bullying, homofobia, preconceito com gordos, com magros, com diferentes. Eu penso que a raiz disso tudo é a falta de respeito ao próximo. Se nós nos respeitássemos nas nossas diferenças, preferências, no gosto, no jeito de ser, de pensar, de viver, de agir, essas coisas não aconteceriam. Então, eu penso que a raiz está aí, falta de respeito ao próximo. Quer dizer, isso está lá, nasce lá na família, passa pela sociedade, vai para a escola, para as igrejas, todas têm que discutir melhor essa situação, não é isso? Exatamente, tem que discutir, tem que buscar compreender, né, o que está acontecendo de fato na questão do homoafetivo. A orientação sexual do homoafetivo é a que ele escolheu, não é? É uma orientação. Então, ele é uma pessoa que escolheu uma orientação diferente, né? E isso não faz dele nem melhor nem pior, igual, nós somos iguais. Iguais nos direitos, iguais nos deveres,
né? Por isso que eu penso, Alex, que a questão do respeito é fundamental. E aí não precisa ser psicóloga para dizer isso, né? Não é uma coisa que só psicólogo sabe fazer. E aí eu divido, Alex, a responsabilidade com a família, a responsabilidade com a igreja, com a escola, com a mídia, de trabalhar, principalmente, de incentivar o respeito ao próximo. Eu estou lembrando aqui da questão dos idosos também, né? Sim, a falta de respeito aos idosos, a intolerância ao idoso, só porque às vezes ele está num ritmo diferente, os comportamentos grosseiros com idosos. Às vezes a gente está num supermercado, a gente vê a pessoa fazendo uma cara feia, porque o idoso ou está demorando, ou esqueceu alguma coisa, né? Que é característico dessa fase do desenvolvimento humano. Então é trabalhar para prevenir tudo isso, né? A intolerância contra o idoso também, o respeito ao ser humano, o respeito ao próximo. Eu penso que se a gente começar a difundir a questão da importância do diálogo, da comunicação, dos direitos dos seres humanos, né? A gente já tem os nossos direitos escritos aí, se a gente começar a cumprir o que está escrito com relação aos direitos humanos, tudo isso poderia ter sido evitado. E eu gosto muito de falar da prevenção. Vamos prevenir. Depois que acontece, é tão mais difícil, Alex. Muito mais difícil. A gente recebe, olha, nos consultórios de médicos, nos consultórios de psicólogos, no contexto escolar. Não só ensino médio fundamental, mas na faculdade também a gente percebe, sabe? A questão do preconceito, da intolerância com a diversidade. Gente, e o brasileiro? O brasileiro é a diversidade, né? Total. Total. Está em todos os lugares, em todos os estados. Se eu tivesse que definir aí o brasileiro, a palavra que eu usaria é diversidade. Então, nós deveríamos estar acostumados com a diversidade, acostumados a lidar com ela. Então, é a questão do respeito à diversidade. Ok. Quando eu fiz essa pergunta para você aqui sobre essa questão dos ataques ao homoafetivos, tem aqui um dado preocupante. O site A Quem a Homofobia Matou Hoje, que é mantido por uma ONG na Bahia, contabilizou só no primeiro semestre deste ano homicídios de 165 homoafetivos, um número 28% maior que igual ao período de 2011. São Paulo, Paraíba e Bahia são os estados brasileiros que concentram o maior número da ocorrência dessa natureza. Portanto, é um assunto também bastante preocupante, por isso que eu trouxe aqui para essa conversa aqui na nossa mesa sobre o bullying. Ou seja, quando nós vemos que pessoas são mortas, as pessoas chegam às instâncias finais, vamos dizer assim, no relacionamento com a outra, só por causa de uma orientação, uma decisão pessoal, significa que nós temos que andar muito, ainda. Muito. Nós já caminhamos um pouco, né? Eu sou otimista, sabe, Alex? O otimismo faz bem à saúde, faz bem à vida, então eu sou otimista. Já caminhamos um pouco, assim, é significativo onde a gente chegou. Né? A gente já discute o assunto, já aparece em novelas, já aparece na mídia, então a polícia já tem investigado, por exemplo, os casos de homofobia, até de bullying, com mais seriedade, com mais rigor. Isso é um avanço, a gente tem discutido mais isso nas escolas, enfim, é um avanço. Mas nós temos aí uma estrada longa ainda pela frente. Volto a dizer, vamos caminhar nessa estrada pensando na prevenção. Já ouvi até de especialistas em leis dizendo o seguinte, olha, não adianta só criar mais uma lei e aumentar a pena, porque isso não vai resolver muita coisa não. O mais interessante é a educação da população. Exatamente, a educação para a cidadania, né, que eu penso que a questão do respeito ao próximo, ao meio ambiente, né, vamos pensar aí de maneira geral, é uma questão de cidadania. Ok. Você falou também sobre os professores, diretores e gestores escolares que podem acionar os órgãos de segurança e tentar resolver, família, sobretudo, tentar resolver os casos do bullying. E dentro das empresas, dentro do ambiente corporativo, a quem caberia tomar as iniciativas para evitar, primeiro, para corrigir algum caso que já estiver em andamento, segundo, para prevenir? Essa iniciativa deve vir dos gestores, né? Que eles têm uma visão macro do negócio, os gestores têm o poder de decisão, né? E eles podem buscar também amparo e respaldo no departamento de gestão de pessoas, ou de, né, que a gente chamava mais antigamente assim, de recursos humanos. Lá vão ter profissionais que estão preocupados com a qualidade de vida do trabalhador, com o bem-estar,
com saúde, com produtividade. Então, os gestores, juntamente com a sua equipe, que trabalha na gestão de pessoas nas empresas, podem estar atentos a algum comportamento inadequado, algum constrangimento, por menor que seja, já intervir ali para que isso não cresça. Como eu já disse, o prejuízo é para todos, para o funcionário, para os gestores, para a empresa. Alcina, deixa eu aproveitar mais ainda a sua presença aqui na Cultura Entrevista. Há pouco tempo nós trouxemos aqui um antigo diretor de escola, um profissional muito reconhecido aqui na região como diretor escolar, o professor Amilar, que já trabalhou no Colégio São Francisco Xavier, e ele veio falar justamente da dificuldade que os professores enfrentam hoje com a falta de limite dos estudantes. E para vocês, psicopedagogos, o que tem representado essa falta de limites dos estudantes, dos meninos na sala de aula? Olha, essa falta de limites é uma questão polêmica, né? É uma questão, assim, difícil, mas é por isso que eu divido a responsabilidade com a família, com a escola e com a sociedade. A família é o primeiro grupo de convivência da criança. E a criança vira um adulto depois, né? Por isso que eu estou falando da criança. Então, cabe à família ensinar os primeiros passos. Cabe à família dar as primeiras orientações, do que pode, do que não pode, do que é adequado naquele momento, do que não é adequado naquele momento, né? Às vezes a família, no desejo de dar o melhor para o seu filho, só fala sim, sim, sim e sim. Mas na vida não é só sim, né? Tem limites, tem barreiras, tem regras. Então, eu divido essa responsabilidade da indisciplina com a família. Depois, o segundo contexto, a escola juntamente com a sociedade. Às vezes, na escola, a gente é conivente com algumas coisas que a gente não deveria ser. Existem regras que precisam ser bem esclarecidas para ser cobradas depois. E a sociedade também. A sociedade somos todos nós, família, escola, igreja, enfim. A sociedade também tem que assumir o seu papel com relação a essa questão da indisciplina, da falta de limites, né, como você disse, porque ela pode resultar em casos drásticos. Eu comentei sobre isso hoje com uma aluna minha da psicologia, conversando com ela agora de manhã sobre a falta de limites. Eu lembrei de um caso do assassinato de um adolescente, me parece que é Eloá, o nome dela. O ex-namorado a fez refém num apartamento com a amiga, não é? E aí, depois de uma negociação desastrosa, ele acabou matando a ex-namorada. Então, naquela época, a gente discutiu muito a falta de limites. Será que esse não foi o primeiro não da vida daquele rapaz? E ele não soube lidar com esse não e acabou cometendo um ato trágico? Eu deixo aí a minha pergunta, né? Às vezes, nós estamos precisando reconhecer os limites, ouvir alguns nãos, bem esclarecidos, mas ouvi-los, para a gente poder aprender a lidar. De repente, aquele momento foi a primeira vez na vida que alguém barrou. Olha, não pode, não tem jeito, eu não te quero, não dá mais. E ele não sabia como reagir. E reagiu com violência e foi fatal. Foi um caso dramático, né? Então, olha aí a tragédia advinda da falta de limites. É uma hipótese nossa que a gente discutiu muito na época. Ok. Agora, na sala de aula, a falta de limites, obviamente, deve prejudicar e muito o andamento de um cronograma. Muito. Precisa ser atendido em 6 meses ou 12 meses. 12 meses, na verdade, o ano letivo são 11 meses, né? 10 a 11 meses o ano letivo na escola convencional. Quer dizer, se o professor não consegue dar aula, ele vai passar o menino fingir que ensinou, o menino fingir que aprendeu, e no fim nós vamos ter gente que não está qualificada para o mercado de trabalho ou mesmo para a vida. Para a vida. Alcina, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Cultura. Espero que você volte. Nós tratamos de outros assuntos ligados aí à psicopedagogia ou psicologia. Estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com você. Nós conversamos com a psicopedagoga Alcina Gonçalves. Tenha uma ótima semana. TV Cultura Entrevista fica por aqui. Tenha uma ótima semana.